Olá, seja bem-vindo ao Momento Saúde. O nosso corpo é um mecanismo complexo que reage sensivelmente a estímulos externos e principalmente internos. Quando alguma coisa não vai bem, ele dá os seus sinais. E é sobre isso, sobre esses sinais, que nós viemos conversar com a dermatologista e clínica geral Adelaide Tomé. Olá, doutora, obrigada por ter recebido nossa equipe aqui, viu? Eu que agradeço. Doutora, a gente antes de vir para cá, nós pesquisamos o assunto, que é sinais que o corpo dá quando alguma coisa não vai bem. Só que nós nos deparamos com um capítulo enorme sobre unhas. Então, a senhora concorda em começar com esse assunto? As unhas têm mesmo muito a dizer sobre o que está errado com a gente? Exatamente. Eu agradeço a oportunidade de esclarecer um tema que é frequente no meu consultório. As unhas, elas são tema de várias consultas, porque as pessoas têm alterações, elas se questionam o que isso tem a ver com o que está acontecendo em seus corpos, e é uma oportunidade como essa de eu poder falar sobre isso, né? Que ótimo, doutora, que bom. O que a unha pode dizer? Tem vários aspectos, não é? Elas ficam feias. Exatamente. Para o leigo que olha a sua unha, parece que nada está acontecendo, mas para o dermatologista são pequenas pistas. Nós analisamos o brilho, nós analisamos essa perda de opacidade, de que forma que acontece, se tem estrias longitudinais, se elas são horizontais, se tem descolamento, se esse descolamento é proximal, né, perto da raiz, ou se é distal, mais próximo do final do dedo. São várias dicasinhas que parecem bobeiras, mas que para nós tem significado e já direciona para fazer um diagnóstico, e diante disso você vai pedir um exame ou não, ou você já vai dando orientações para essa paciente, ou o paciente, que no caso até os homens agora estão bem ansiosos quanto a isso, e correlacionar com doenças internas ou simplesmente alterações estéticas. Quais as doenças que a gente pode detectar pelas unhas? Então, tem aquelas que são realmente bem mais importantes, né, e internas, né, como a tireoide, anemia, psoríase, líquen plano. E a gente tem aí uma listinha que vai seguindo de acordo com as alterações. E tem aquelas estéticas, que felizmente são as mais frequentes, né? E elas são fáceis de serem curadas, por exemplo, da tireoide. Se a tireoide for tratada, a unha também vai mudar o seu aspecto, é isso? Exatamente, não numa resposta tão imediata, né? Primeiro você trata a doença sistêmica e a unha até demora um pouquinho mais para aparecer a sua melhora, mas afinal ela melhora também. E qual outra doença a gente pode encontrar? No caso, a psoríase, que tem um curso mais crônico e que vai afetando também a unha, quando você trata a doença sistêmica, ela lentamente vai também melhorando a unha. Uma situação mais difícil, mais prolongada, mas que também melhora. As anemias, ou até no caso, por exemplo, de situações de estética. Quando nós temos, por exemplo, uma mulher que tem o hábito de em casa ficar mexendo com alicates, né? Que tem mania de tentar ficar fazendo a unha em casa, né? Que esse hábito, por exemplo, de ficar causando pequenos traumas com frequência na raiz da unha, acaba danificando. Pequenos traumas frequentes vão levar a uma deformidade da unha, vai dando estrias horizontais, vai dando um entumecimento ali na pele ao redor da unha, que fica muito feio e desagradável, e feio quando pinta. Quanto mais tenta disfarçar, pior fica. E quando você consegue controlar esse hábito, aliás, muito relacionado com a ansiedade, a unha vai melhorando com o tempo, né? E vai ficando bonitinho. Então, é satisfação para o dermatologista quando isso acontece. A ansiedade, então, está no fundo de muito estrago na unha? Sim, sim, sim. Não apenas para esse caso que eu citei agora, do alicate, mas aquele hábito também de ficar mordendo a unha, né? Tirando o famoso padastro. Padastro? É difícil até de falar. Isso, são pequenos pedacinhos de pele, pequenas pelezinhas que as pessoas ficam tentando tirar. Isso tanto pode levar a uma infecção séria, que eu já tive casos de pacientes que chegaram a ter celulite verdadeira, né? Que não é a celulite lá do quadril, mas a celulite
uma infecção bacteriana grave, né? Como levar a infecção ali, que é o panarice ou uma infecção periungueal, que pode ficar séria. Você falou sobre ficar tirando com alicate. Eu conheço uma pessoa que além de roer a unha, ela criava os padrastos e ficava com o alicate cutucando para poder ter o que morder. Isso é ansiedade, né? Pura ansiedade. Pura ansiedade, né? É um foco muito grande de canalizar para cá, para a unha, né? Todo aquele, às vezes, problemas na área familiar, na área pessoal, e a pessoa acabar causando um problema que pode ser uma simples deformidade da unha, mas podendo chegar a uma infecção séria, né? E daí é o uso de antibióticos, ou antibiótico alergias, ou não, e vai agravando a situação, né? E a cutícula? É interessante deixar a cutícula ou tirar a cutícula? Pois é. É um assunto que a gente vai ter que discutir um pouco mais. Então, a gente vai fazer um intervalo, voltamos para falar de cutícula. Segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está conversando com a dermatologista e clínica geral Adelaide Tomé sobre os sinais que o corpo dá quando alguma coisa não está bem. O capítulo unha, muito grande, a gente já abordou no primeiro bloco, mas esse segundo bloco nós vamos continuar falando sobre unha, aliás, sobre cutícula. A cutícula é importante ou a gente pode tirar à vontade, doutora? Pois é, eu sempre digo que Deus é perfeito e fez nossa cutícula para nos proteger, né? Mas a mulherada quer passar esmalte e a cutícula acaba atrapalhando um pouquinho a espalhabilidade. Eu sempre recomendo que você hidrate a cutícula para que ela não fique formando em excesso e facilite a espalhabilidade do esmalte. Mas para aquelas mulheres que ficam fuçando demais, causam aquele problema, tem uma outra situação ainda mais séria de afetar não só a cutícula, mas a raiz da unha, que é o hábito de ficar traumatizando, coçando, mexendo, né? Como um tique. Um tique. Um tique, que pode ser por ansiedade ou simplesmente por um hábito ali da pessoa ficar fazendo esse gesto e acaba deformando a unha. É uma coisa muito frequente aqui nesse consultório, eu acredito que no consultório de várias colegas. Isso dá uma deformidade na unha muito séria, que chama-se unha em tábua de lavadeira, e que fica uma deformidade central na unha, como uma canaleta bem feia, né? Que acaba ficando muito pior do que a pessoa simplesmente só hidratasse, cuidasse e não mexesse nessa unha. Existem produtos já prontos para você hidratar essa unha, cuidar e passar hidratantes na mão toda, para que evite os sinais de envelhecimento na unha, porque a unha envelhece também. A unha também demonstra sinais de envelhecimento, porque não é só o cabelo que envelhece com o tempo, não é só a pele que envelhece com o tempo, que demonstra seus sinais de perda de vitalidade. A unha também faz isso, perdendo o brilho, fazendo algumas estriazinhas que são longitudinais, elas ficam como se fossem estrias mesmo, não como as horizontais que são por traumas ali na cutícula, mas elas ficam aquelas longitudinais, que são pela idade, a gente chama de estrias do envelhecimento, que se você hidratar, cuidar direitinho, vai ficar uma linha bonita, com brilho e com sinal de saúde, né? Então vamos cuidar das unhas e, se possível, sem tirar as cutículas, né? Assim, a gente empurrar a cutícula é saudável ou não? Se você hidratar direitinho, ela não vai crescer? Só ali numa situação de manicure, cuidando, limpando. Especialmente se você faz isso num profissional que não seja a própria pessoa fazendo e pensando na vida lá. Geralmente a pessoa que faz isso em casa, ela já faz distraída pensando, por que eu não respondi isso? Mas amanhã eu falo isso. Aquelas coisas de falar sozinho, né? Exatamente, né? E aproveitando o momento de falar de unha, de cutícula, de manicure, ainda é o alerta de se usar o próprio alicate, porque por ali pode entrar muita doença também, né, doutora? Exatamente. E as pessoas pensam sempre só em HIV, mas tem que pensar principalmente na hepatite, né? Hepatite, especialmente hepatite C. E
esse hábito de levar o próprio alicate, verificar se a pessoa forra a bacia com um saquinho só, ver se ela realmente faz uma higienização correta de todo o instrumental, não só do alicate, né? Presta atenção, né? Uma outra coisa, doutora, às vezes a gente vê pessoas com falha no cabelo. Não é uma simples queda de cabelo, é falha mesmo, fica até um buraquinho assim, né, de falha no cabelo. Isso seria sinal do quê? Esse tipo de queda que forma essas ilhas, né, redondas de perda de cabelo, que é diferente da queda normal, não normal, mas digo assim, aquela queda difusa, ela tem um nome específico, né, geralmente trata-se da alopecia areata. Claro que um exame mais próprio vai dizer se realmente mas é relacionado a situações ou de estresse, mas também tem que pesquisar se a pessoa tem alguma outra doença como tireoide ou diabetes, porque pode estar relacionada a doenças autoimunes. Afinal, esse cabelo caiu porque o corpo reagiu contra a raiz do cabelo, numa situação autoimune. Tem que procurar. Aliás, assim, a pele é reflexo de várias doenças autoimunes, né? Nós temos essa situação da alopecia areata, em que o corpo reage contra a própria raiz do cabelo, mas tem também o vitiligo, em que o corpo reage então contra a célula que produz o pigmento, né, que é a melanina, então aí perde a cor em regiões localizadas. No caso da psoríase também, o corpo está agredindo aquela parte da pele que faz a replicação celular, a renovação da pele, e aí acaba exagerando a formação de escamas mais rápido do que o corpo é capaz de eliminar. É uma situação autoimune. Essa situação autoimune, ela pode estar associada a outras situações em que o corpo esteja fazendo isso em outros órgãos. Então, tem que procurar diabetes, tem que procurar tireoide e outras doenças reumatológicas, né? Então, está relacionado, sim. E a senhora estava comentando, antes da gente começar a gravação, sobre as pessoas que se lavam demais. Isso também pode prejudicar a pele, né? Sim. Como a pele está relacionada com os nossos hábitos de vida, né? A gente mencionou no começo aí da nossa conversa sobre o hábito de mexer, sobre o hábito de fuçar, mas também o hábito da higiene exagerada. Nós não podemos exagerar na higiene. Tem que ser limpinho, mas não pode tomar banho muito longo, especialmente com esse friozinho aí. Não pode, o chuveiro não pode ir muito para o quente, tem que ser um banho morninho, sabonete o mínimo possível, lavar o que está sujo, né? Não exagerar. Uma pessoa que exagera, o que tem por trás disso? Dá para saber? Tem que se difícil, aprofundar, né? Tem que se aprofundar. Mas tem gente que às vezes gosta de ficar no banho pensando na vida. É o melhor momento, né? Para compor. Pois é. Mas às vezes é melhor achar outro jeito de relaxar, porque o banho exagerado, ele agride a pele por perturbar o pH natural da pele, né? O pH da pele é um pouquinho ácido. E o sabonete, por mais neutro que seja, neutro não é ácido. E a nossa pele é um pouquinho ácida. E se a gente tira essa camada natural de proteção de gordura, você expõe a agressores ambientais. O próprio cloro da água tratada acaba se tornando um agressor. Aí o banho longo vai dar tudo muito ruim. Em relação ao cabelo, ele também dá sinais de que alguma coisa não está boa. Além dessa queda que a gente estava comentando, quando ele está muito quebradiço, assim, falta de hidratação, simplesmente falta de hidratação? Temos que pensar também na nutrição da pessoa, né? Vamos procurar em relação às vitaminas, né? Em relação às proteínas, né? Os hábitos alimentares viciosos, né? Às vezes a pessoa fala, eu sou saudável como vegetariano. Falei, mas vamos pensar, e a sua vitamina B12? Você está suprindo com uma nutrição que compense isso? Tem que pensar tudo, né? Não está tomando sol, mas e aí, você está ingerindo uma vitamina D? Vamos pensar em tudo isso. É interessante, ultimamente a gente tem ouvido falar muito sobre isso. As pessoas que não estão tomando sol precisam compensar, né, com a vitamina. Exatamente, não é tão fácil o acesso. Vitamina D. Né? Comer salmão, tem umas coisas aí que dá para... Salmão, delícia. Mas a falta dessa vitamina, ela pode provocar algumas doenças sérias. Sim, especialmente na mulher menopausada, né? Cuidar com a osteoporose. Osteopenia ou osteoporose. Menopausa é o nosso próximo assunto. Esse é o terceiro bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre os sinais que o corpo dá quando alguma coisa não está bem, ou quando a idade vai chegando, ou mesmo quando é uma criança. Os sinais são diferentes, né?
Nós estamos conversando com a dermatologista e clínica geral Adelaide Tomé. Doutora, a gente terminou falando sobre menopausa, né? E a menopausa merece aí uma atenção especial, né? Ela dá muitos sinais, né? Qual o sinal principal de que a gente está entrando na menopausa? Seria o tal do calorão? Para a mulher, em geral, o que mais pega, o que ela mais sente é mesmo o calorão. Mas depois ela vai sentindo as outras coisas e acaba procurando aqui o dermatologista, porque vai sentindo alterações no cabelo, né, que vai perdendo um pouquinho o brilho, vai caindo mais do que antes, e é um padrão que lembra muito a queda de cabelo do homem, porque é uma queda bem na região frontal, né, que ela acaba tendo que compensar com tratamentos. As unhas também vão mudando, conforme a gente conversou no outro bloco, perdendo o brilho, dando aquelas estriazinhas longitudinais. E a pele, principalmente, ela vai sofrendo algumas alterações, principalmente por ressecamento. A pele fica muito seca, bem seca, o calcanhar acaba ficando mais espesso, mais grosso e acaba rachando com facilidade. Mas são tudo coisas que dá para ir contornando e dá para ir tratando. A mulher consegue, se observando e vendo o que para ela é mais importante, ela consegue ir cuidando de cada um desses detalhes que eu falei, né? Ela pode, procurando um especialista, cuidar dessa sua queda de cabelo, especialmente se ela já tiver um histórico de queda, ou se a essa altura da vida já coincide às vezes com a necessidade de usar alguma medicação ou para tireoide, ou para colesterol, para alguma outra coisa, para pressão alta, porque a menopausa já vem ali em torno dos 50, que já é aquela altura da vida em que começam a aparecer outras coisas, né, para essa mulher. Então ela vai juntando isso com os sintomas da menopausa e vai aparecendo alterações no seu corpo. Ela tem que se conhecer, procurar um especialista, um dermatologista e ir cuidando o que vai acontecendo em cada detalhe para ela. E ela consegue ficar bem. A mulher melhora, ela volta a ficar bonitona. Algumas se deprimem quando sentem que a velhice já está chegando, não tem? Não tem essa depressão também? Falta de sono? Sim, a falta de sono é uma coisa que depois vai refletir em tudo, né? Se você não dorme bem, vai refletindo em tudo. Mas é o que eu comentei. Coisas da vida, né? São coisas da vida, mas que não tem que aceitar. Por exemplo, a gente não aceita o cabelinho branco, não vai aceitar a ruguinha também não. Tem que ir cuidando, desde que ela mantenha aquela beleza original. Eu sou muito a favor de que ela cuide com creme, ou no caso, se precisar, com uma toxina botulínica, ou com um preenchimento, um laser, um microagulhamento, o que ela tiver dentro do seu orçamento, dentro das suas possibilidades, daquilo que ela tem acesso. Mas cuidando de ficar bonita, mas sendo ela mesma, assim, mantendo uma harmonia nos seus traços, não tentar ficar com a carinha que ela tinha com 16 anos. Porque nunca vamos conseguir, né? Mas que fique nunca uma seremos. Mulher madura, bonita, né? E nos homens, essa mesma idade para os homens, qual é o reflexo? Como ele vê a mulher ou como ele vai acontecer pra ele? Como ele vê para ele, o que está acontecendo com ele. É a mesma coisa, a pele, perder os pelos do braço, coisas assim. Sim, os homens, eles sentem, na verdade, muito mais. Felizmente acontece para ele um pouquinho mais tarde, né? Mas eles sentem até mais do que as mulheres, né? A mulher até, não sei se por ser mais frequente e por ela ter mais facilidade já cultural de acesso ao médico, ela aceita até melhor. Os homens ficam meio assim para chegar, mas agora estão chegando todos aqui para perguntar sobre isso e ver o que eles podem fazer, mas eles agora já aceitam melhor. Alguns sinais são muito típicos da infância e alguns deles a gente tem que prestar atenção para a hora que é a hora de você procurar um médico, um serviço médico para cuidar. O primeiro sinal que é de importância e a gente tem que ficar atento é febre. Isso é um sinal muito comum, acontece desde o recém-nascido até a puberdade, quer dizer, na infância toda, e a gente tem sempre que ficar alerta quando a criança tem febre. Por quê? A grande maioria das febres são febres banais, são virais e vão embora. Mas tem algumas febres que são mais persistentes,
mais altas. Então, por exemplo, se uma criança é pequena e está com febre acima de 39, entre 38,5, 39 e 39,5, não é para esperar 3 dias para ir no médico. Nesses casos, febre alta é sinal de que alguma coisa não está certa. Então, os pais têm que procurar um serviço médico que é para resolver para o médico avaliar essa criança e observar se é uma febre que é uma febre banal e que pode voltar para tua casa e acompanhar, ou se precisa ser investigada, tipo raio-x de tórax, exame de sangue, exame de urina. Quer dizer, dá uma investigada para ver o motivo dessa febre. Quando ela é muito alta, normalmente é uma febre bacteriana e tem que ser investigada. Algumas outras dores também são muito incidentes em crianças. São 3 dores que são muito típicas: dor de cabeça, dor de barriga e dor na perna. Dor na perna é muito, muito incidente e a gente chama de dor do crescimento. Mas antes da gente dizer que é dor do crescimento, a gente tem que ficar atenta a essa dor. Essa dor na perna, quando ela incide na mesma perna, aumenta de intensidade, começa a atrapalhar o dia a dia dessa criança. Então essa dor é uma dor que tem que ser investigada. Então aí é um sinal de alerta de que deve procurar um serviço médico. As outras dores, né, que é dor de barriga e dor de cabeça, também são dores que são eventuais. Se acontece de vez em quando, muda de lugar, não precisa ser medicada para ela desaparecer, é dor que vai desaparecer com o crescimento e desenvolvimento. Já se é uma dor que começa a incidir todo dia, a criança não consegue dormir, por exemplo, com dor de cabeça, é uma dor que tem que ser investigada. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar é naquela questão seguinte: essa criança está entrando na puberdade, é uma coisa natural que está acontecendo ou está acontecendo antes do tempo? Então, nas meninas, se aparece brotinho mamário, às vezes um pelinho na axila ou no pubis, e essa criança tem menos que 7, 8 anos, essa menina tem menos que 7, 8 anos, precisa ser investigada, ver se ela não está tendo uma puberdade precoce. E nos meninos, a mesma coisa, o pênis um pouquinho maior, pelinhos pubianos, mesmo broto mamário, que às vezes nos meninos em desenvolvimento também ele aparece e é normal, mas se acontecer antes de 10, 11 anos do menino, não é normal. Tem que investigar se não é puberdade precoce. E isso é importante pegar na idade certa, porque se deixar passar e a criança entrar na puberdade, não vai ter hormônio que faça essa criança crescer. Isso é muito importante porque com a entrada na puberdade, a criança tem um estirão e para de crescer. Então, se acontecer puberdade antes do tempo, tanto na menina antes dos 8 anos e nos meninos antes dos 10 anos, é muito preocupante, porque senão a criança tem seu estirãozinho, para de crescer e aí às vezes tem muitos problemas por conta disso. A puberdade também é uma idade onde nas meninas ocorre entre 10, 12, 13 anos, nos meninos um pouco mais tarde, 11, 12, 14 anos, e nessa hora é que a criança deixa de ser criança, ela é adolescente. Aí ela é uma criança que provavelmente vai deixar de ir no médico pediatra, que é um médico que acompanhou desde o nascimento, e vai passar aos cuidados do médico que cuida mais de adultos. Então, do clínico geral, ginecologista, urologista nos meninos e assim por diante. Qual é o sinal que a pessoa tem de que está na hora de procurar um geriatra? Deixar o pediatra de lado e ir para o geriatra? Para procurar um geriatra, agora cada vez mais cedo as pessoas estão procurando o geriatra. Bem mais cedo. Tem pacientes com 30, 40 anos já estão procurando o geriatra. Depende do que eles sentem, depende do que as pessoas sentem, né? Depende de como você se sente com o seu corpo. Se você sente que você não consegue estar produtivo, se você não consegue estar
bem com o que está acontecendo com o teu corpo, ou se você não consegue estar bem fisiologicamente assim, ou emocionalmente, você pode já desde mais cedo procurar um geriatra, ver o que está acontecendo comigo. Se de repente eu preciso de um remédio para pressão, um remédio para colesterol, começa uma listinha muito grande, é melhor procurar o que está acontecendo. Mas a maior parte dos pacientes, eles procuram meio fragmentado. Eles tem um problema de diabetes, vão ao endócrino. Depois eles têm um problema de pressão, vão ao cardiologista, vão ao dermato, eles vão meio fragmentados. O ideal seria ir ao geriatra e o geriatra é o ideal, né? É o geriatra. Alguns fazem isso mesmo. Indicam, né? Fazem isso. E às vezes o próprio dermato acaba fazendo esse encaminhamento. Quando vem um pacientinho que vem e está com queixas, que eu vejo que são queixas que eu tenho uma limitação em ajudar. Ele está lá com a pelezinha fininha, que deu uma pancadinha, já fica roxo, está muito sequinho. Eu vou tratar com o que eu posso, que é hidratando, dando estímulos para colágeno, tentando ajudar no que eu posso. Mas eu vejo que ele tem muitas coisas além disso, eu acabo encaminhando porque eu quero um tratamento bem mais global. Doutora, nosso tempo já acabou. Eu adoraria passar a tarde aqui conversando, porque prazer realmente meu também. Muita coisa para aprender. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço a oportunidade. Nós conversamos com a dermatologista e clínica geral Adelaide Tomé. Obrigada por ter ficado com a gente.